mais um filme de aranha vem aí. Na trama temos uma menina de 12 anos que se sente meio esquecida pela sua família. Ela mora com a mãe, o padrasto e o irmão bebezinho. Então ela fica passeando pelo prédio dela tentando achar coisas interessantes pra fazer. E foi nessa de ficar passeando por aí que ela encontra uma aranha e resolve prender ela em um potinho de vidro pra fazer dela o seu bichinho de estimação. E ela dá o nome de Sting. Conforme ela vai alimentando o bichinho, ela vai percebendo que aquela ali não é uma aranha exatamente igual às outras, tanto pelas suas habilidades diferentes, vamos chamar assim, quanto pelo fato dela crescer muito mais rápido do que o normal. Então, animais e pessoas do prédio começam a desaparecer, o que faz com que ela desconfie que isso seja obra do seu bichinho de estimação. O título do meu vídeo não engana ninguém, então eu quero logo começar o vídeo te dizendo que não, eu não gostei de Sting, até porque eu tinha expectativas diferentes em relação ao filme, que inclusive são expectativas que eu acho que qualquer pessoa que vai assistir um filme de aranha assassina tem. O filme já inicia com uma pequena explicação do que é aquela aranha, né, de por que ela é daquele jeito. Explicação essa que eu obviamente não vou te contar, porque eu não vou te dar spoilers, caso você queira assistir o filme ainda. Mas isso da explicação é o de menos, porque assistindo um filme desse tipo, ninguém tá preocupado com o quão realista ele é. A gente sabe que tudo que a gente vai ver ali é completamente irreal. Então, assim, é legal ter uma explicação de por que aquele animal é daquela forma, mas isso não modifica em absolutamente nada na trama. Então, se a gente não tá preocupado com a veracidade da história e com a explicação de por que a aranha é daquele jeito, a gente tá preocupado com o quê? Com as cenas de tensão. Pronto, é só isso. A pessoa que vai assistir um filme de aranha assassina só tá preocupada com as cenas de tensão, nada mais importa. E é aí que vem o problema. No roteiro de Sting, muitas outras coisas ganham importância além das cenas de tensão. Além da aranha em si, na verdade, né? Não é nem só as cenas de tensão, mas a aranha é o que interessa a gente. E essas outras coisas que ganham importância também ali no roteiro são laços familiares, conflitos, né, entre as pessoas ali da família, história de vida dos personagens e tentar trazer algum alívio cômico. E absolutamente nada disso é interessante, e não é porque a gente só tá interessado nas cenas de tensão, é porque realmente não é interessante. A gente tem ali um casal atolado de trabalho tentando criar duas crianças, e aí que começam os primeiros conflitos. O pai da família, ele só é pai do bebezinho, ele não é pai da menina de 12 anos que encontra a aranha, então daí vem outros conflitos também. A avó das crianças tem Alzheimer, então daí vem outros conflitos. A irmã da avó é uma velha escrota, então daí vem outros conflitos. Todos esses conflitos não são ligados diretamente à história da aranha. Eles são apenas conflitos familiares que estão ali para encher linguiça, porque o roteiro não consegue colocar cenas de tensão envolvendo a aranha o tempo todo. Então, nos momentos em que não dá pra ter tensão, não dá não, né? Em que eles não conseguiram colocar tensão envolvendo a aranha, eles metem um conflito familiar. Gente, é um saco, porque são muitos esses momentos. E eu não estou dizendo que eu acho que o filme deveria focar só nas cenas de tensão, só na aranha, e que se dane o desenvolvimento dos personagens. Não é isso. É que não existe um equilíbrio bom. É normal fazer a gente conhecer os personagens, né? Desenvolver os personagens para fazer com que a gente crie empatia por eles, até porque nas cenas em que eles estão em perigo, pra gente poder torcer por eles, né? Torcer pra eles ficarem vivos no final e tal. Então é importante sim desenvolver os personagens. Mas não existe esse equilíbrio aqui. Aqui tem mais desenvolvimento dos personagens e da relação entre eles do que cenas de tensão com a aranha, do que foco na aranha. Não precisaria, na verdade, nem ser necessariamente cenas de tensão da aranha, mas alguma coisa envolvendo a aranha, a gente, sei lá, vendo a aranha se desenvolver, vendo ela crescer, vendo ela fazer alguma coisa. A balança pesou mais para esse lado de focar nos personagens, desenvolver eles, a relação entre eles, do que focar na aranha, que era para ser o foco principal do filme. Quando para esse estilo de filme faria mais sentido ser o contrário, né? A balança pesar mais pro lado da aranha e esquecer um pouquinho os personagens. Eles fizeram exatamente o contrário e foi isso que ferrou tudo. E é exatamente por isso que eu coloquei o título do meu vídeo assim. É muito blá 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 e pouca aranha. Sabe o que parece? Parece que ou ficou faltando gente pra aranha matar, né, pra criar mais cenas de tensão, ou realmente ficou faltando criatividade pra inserir a aranha em outros contextos, não sei, pra criar cenas diferentes com ela. Mas definitivamente o filme carece de momentos de tensão, principalmente se a gente for
comparar com o número de cenas de conflito familiar. O que daria para relevar, pelo menos parcialmente, se essas poucas cenas de tensão envolvendo a aranha fossem muito boas, mas elas não são. Começando pelo fato de que a aranha demora a crescer. Então, até ela ficar num tamanho que a gente considera, assim, uma super ameaça, demora. Porque, assim, se você vê uma aranha desse tamanho aqui, na vida real, é assustador? É, mas tu mete uma vassourada nela e acabou. Agora, se você vê uma aranha desse tamanho, aí tu acha que vai de arrasta na hora, aí tu sai correndo, tu não bate de frente com ela, é muito mais assustador. O que a gente quer ver então em um filme de aranha assassina? A gente quer ver a aranha desse tamanho, no mínimo. Porque se fosse pra gente ver uma aranha pequena, a gente ia precisar de muitas aranhas, né? Uma quantidade enorme de aranhas pra gente que tá assistindo aquilo, considerar aquilo uma super ameaça. Por mais que a aranha tenha habilidades diferentes, né? Que ela cresça rápido, comparada com aranhas normais e tal, e ela tem um jeito diferente de se alimentar e tal, mesmo assim, vendo uma aranha desse tamaninho, a gente precisaria de muitas aranhas. Então, meu ponto é esse. Na minha opinião, a aranha demora para crescer. O tempo do filme, são 4 dias que as coisas vão acontecendo ali. Então, ela não tá logo grande, logo de cara, sabe? A gente espera um bom tempo até que a aranha fique grande. Ou seja, a gente não tem, até chegar no momento em que a aranha tá grande, a gente não tem aquelas cenas de tensão que a gente tava esperando que fosse ter ao longo do filme inteiro. Aí, ok, os efeitos visuais não são ruins, o diretor usa de efeitos práticos que ficaram sim bem legais, mas o efeito por si só não é o único responsável, né, por criar tensão. Tem vários outros elementos que compõem esse tipo de cena. Até porque esse efeito visual bom, até mesmo um CGI, né, bem feito, fosse o único quesito para criar boas cenas de tensão, qualquer produção com um grande orçamento sairia coisa muito boa, né? Só sairia filme bom. Então existem outros elementos que compõem esse tipo de cena, e um deles, inclusive, é o cenário, que aqui também não é ruim. A gente tem ali um prédio com uma iluminação bem precária e uma super nevasca caindo lá fora, ou seja, é algo que dá aquela impressão de que eles não têm muito para onde ir, causa na gente, né? Essa impressão de que eles estão presos ali, que não tem muito pra onde ir. Então não tá tudo ruim. O filme conta com alguns bons elementos que ajudariam, em tese, a criar boas cenas de tensão. Aonde que tá o erro dessas cenas, então? Elas começam bem, com aquele arzinho de suspense que indica a presença do animal ali, sem que a pessoa que tá pra ser atacada saiba que ele tá ali. Mas na hora de meter bronca mesmo, de mostrar a aranha atacando, mostrar a pessoa tentando sobreviver, vai tudo por água abaixo, porque ele não mostra muita coisa. Eu conto nos dedos de uma mão e sobram muitos dedos os momentos em que a gente vê a aranha de fato atacando a pessoa. E não simplesmente a pessoa sendo levada por ela ou gritando no fundo, ou até mesmo um corpo ali já destroçado, seja de uma pessoa ou de um animal. Então aquilo que a gente queria, que é o sangue, que é a parte visceral, é muito pouca, não compensa. As míseras gotinhas de sangue que a gente tem no filme não compensam todo aquele drama familiar chato que a gente é obrigado a assistir. Logo, tudo que a gente espera de um filme de aranha assassina acaba falhando em Sting, e por isso eu não acho que vale a pena ir ao cinema assistir. A não ser que você esteja muito afim de ir ao cinema e não tenha mais nada de interessante pra assistir. Aí tu vê, né? Mas é claro que essa é a minha opinião. Você pode assistir e gostar. Eu vi pessoas gostando na internet. A maioria das pessoas tá falando que não gostou, mas eu vi pessoas que gostaram. Vai que você é uma dessas pessoas que gosta. E se você já viu, me conta aqui embaixo a sua opinião, se você gostou ou não. Não esquece de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda, porque por aqui eu falo de terror, e se você gosta de terror, você está no lugar certíssimo. Beijinhos e até a próxima.